Olá amigos do Portal Saber, aqui quem fala é Marco Gandra e é com muita satisfação que hoje nós apresentamos mais um podcast sobre o Espiritismo. Sim pessoal, é o podcast BSS Cast dos nossos amigos lá dos Estados Unidos. Bem, serão 2 episódios, todos 2 com a participação do nosso querido Geraldo Lemos. O primeiro episódio tratará da migração planetária e o segundo tratará da transição planetária. Agradecemos muito o pessoal do BSS Cast pelo carinho e pela acolhida do nosso querido Geraldinho. Um grande abraço a vocês, amigos, e que fique firme no trabalho do Cristo. Amigos, então ficamos agora com o primeiro episódio sobre a migração planetária. Oi, gente, começa agora mais uma edição do podcast BSS. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Ertson. Eu sou o Daniel. E o nosso convidado especial de hoje já esteve aqui com a gente antes. Quem não ouviu a outra entrevista dele deveria ouvir. Ele foi o nosso primeiro entrevistado, inclusive, aqui no podcast. E é o querido Geraldo Lemos Neto, que é mais conhecido como Geraldinho. Oi, Geraldinho, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado esse nosso segundo convite, por você estar aqui com a gente hoje. Tudo bem com você? Tudo bem, é uma alegria voltar aqui ao seu programa. A gente é que agradece. O tema de hoje com o Geraldinho será migração planetária. E o Geraldinho, para quem não escutou o outro podcast, então eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. Ele é mineiro de Belo Horizonte, de família espírita, conheceu a doutrina muito jovem. E em 1981 ele conheceu pessoalmente o Chico Xavier, com quem ele desenvolveu uma grande amizade. Inclusive, ele é o autor da biografia Chico Xavier, Mandato de Amor. Ele é também o idealizador e fundador da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo e um dos idealizadores do Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, que este ano teve a primeira edição internacional, que ocorreu em Portugal, com mais de 2.000 pessoas, aí, se eu não estiver enganada, daqui a pouco o Geraldinho confirma essa informação. Ele é o atual presidente da Fundação Cultural Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, e desde 2012 participa da direção do Portal Saber, que também tem um podcast, que é o Pode Saber, do qual ele também participa. Ele faz regularmente palestras por todo o Brasil e por todo o mundo, e como médico psicógrafo publicou o romance Inácio de Antioquia, do espírito de Teóforos, e o livro Réstia de Luz, de espíritos diversos. Em Belo Horizonte, ele coordena o grupo de estudos Zeca Machado e participa das atividades do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. E além do Geraldinho, estão aqui conosco as pessoas que vocês também já conhecem, que sempre nos ajudam aqui no podcast, que é o Luigi Rocha, o presidente aqui do Broad Spiritist Society. Tudo bem, Luigi? Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Muito obrigado, mais uma vez, por estar aqui presente. Muito obrigado. A Ionara Rocha, que é estudiosa aí do magnetismo aqui da nossa casa, que vocês também já conhecem. Tudo bem, Ionara? Obrigada por estar aqui de novo. Tudo bem, Natália. E o Renato Delia, que trabalha aí há muitos anos também com a doutrina, e aqui na nossa casa ele participa dos estudos sistematizados do Espiritismo, que vocês também já o conhecem. Oi, Renato, tudo bem com você? Mais uma vez, obrigado por participar com a gente. Tudo bem, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade. Obrigado. Nós que agradecemos a presença de todos vocês. E para começar, passando aí a palavra para o Geraldinho, que também já vou começar aqui falando para eles explanar um pouquinho sobre esse nosso tema, sobre o conceito do tema migração planetária aqui dentro da doutrina espírita. O tema migração planetária é muito interessante, embora todos nós reconheçamos que esteja ainda muito longe da nossa perfeita compreensão. Mas os espíritos têm esclarecido através da mediunidade de Chico Xavier e de outras fontes, que quando codificou a doutrina espírita, recebeu a informação dos espíritos superiores sobre a pluralidade dos mundos habitados. E este tema, pluralidade dos mundos habitados, tornou-se
um dos pilares da doutrina espírita, um dos 14 pilares da doutrina espírita. A partir daí a gente vai, como Kardec perguntou, vai entender também a questão da evolução dos próprios mundos habitados, que eles estão em categorias diferentes de evolução. E apenas por uma questão didática foi esclarecido, por exemplo, que existem mundos felizes onde a potencialidade do bem atingiu o máximo, né? Aliás, além de mundos felizes, existem os mundos perfeitos, onde a potencialidade do bem atingiu o seu máximo dentro da escala humana, e os mundos felizes, onde o bem reina em sua maior valia, os mundos de regeneração, onde o bem é a maioria, mas onde ainda existem problemas a serem resolvidos, a serem vencidos, os mundos de expiação de provas, que nós bem o conhecemos, são os mundos semelhantes à Terra, onde infelizmente o mal, a ignorância e o crime, o vício impera. E existem os mundos primitivos, onde as sociedades humanas estão ainda nos seus primeiros passos, né? Ora, assim como os seres humanos evoluem e têm o seu prazo de evolução, acontece que também os mundos estão submetidos a esses ciclos evolutivos. E nós hoje, atualmente, na Terra, estamos no final de um grande ciclo. O ciclo da evolução de planeta, de expiações e de provas, que é o fim deste ciclo, e ao mesmo tempo o início de outro ciclo, que é o ciclo do planeta em regeneração. Nesses períodos, que são justamente de transição entre um ciclo e outro, entre um ciclo evolutivo e outro ciclo evolutivo, esses períodos de transição, que comumente nós espíritas chamamos de transição planetária, são períodos muito difíceis, porque nós todos que habitamos esse mundo, por exemplo, a Terra, como na atualidade, estamos sendo convocados a evoluir um passo além. E quando nós não conseguimos dar esse passo além, não resta outra alternativa do que migrarmos para planetas semelhantes ao nosso. É o que está acontecendo com a Terra. O Chico dizia, por exemplo, para nós, que o processo de migração planetária, de saída dos espíritos das sombras e das trevas terrestres do planeta Terra na direção de um planeta ainda primitivo, o chamado degredo espiritual, começou na Segunda Grande Guerra, por volta de meados do século XX, em que grandes levas de espíritos, pelas consequências da própria guerra, foram retirados da Terra. E a partir daí começou-se um processo de saneamento espiritual dos planos espirituais da Terra. Isto por quê? Esse degredo é necessário porque a Terra, entrando no novo ciclo de regeneração, os espíritos que irão habitá-la a partir do século XXI em diante, necessariamente têm que ser espíritos comprometidos com o bem. O que não significa dizer que são espíritos perfeitos. São espíritos imperfeitos, mas que já têm um compromisso com o bem, com a verdade, com o amor, com a fraternidade. Quem não se encaixa nesse compromisso, necessariamente terá que ser degradado da Terra. Isso já aconteceu outras vezes e está acontecendo presentemente no planeta Terra.
por isso é que nós vamos compreender que Jesus, no Sermão da Bem-aventurança, ele vai dizer uma frase-chave, que ela é incompreensível se nós não tivermos esse conhecimento. Que ele disse o seguinte: bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Não é? Então a gente só compreende isso se a gente entender a evolução dos mundos e entender que Jesus estava falando do futuro da terra como mundo em regeneração, em que os brandos e pacíficos que vencessem o período de transição, de provas e expiações, continuariam a encarnar numa terra mais evoluída, uma terra regenerada no futuro. Então, uma pergunta aqui, Geraldinho. A gente sabe que um planeta de provas e expiações, ele tem mais ou menos uma civilização de mais ou menos 70% da população não está ainda comprometida com o bem, né? Então, quer dizer que quando passarmos para esse período de regeneração, haverá uma diminuição da população da Terra, porque essas pessoas não comprometidas com o bem ainda, né, de acordo com aqueles outros 30%, ou haverá migração de espíritos no mesmo nível daqueles 30% de outros lugares para o nosso planeta, para que a população da Terra continue mais ou menos no estágio que esteja entre os 10 e 15 bilhões de habitantes. Nós vamos ver isso. A resposta está no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 18, Sinal dos Tempos, em que Allan Kardec, reunindo os ensinos dos Espíritos, ele vai dizer para nós, compilando tudo, dizer o processo. Ele vai mostrar o processo pelo qual se dá a transição planetária. Ele vai dizer o seguinte: chega-se a um momento, inclusive ele dá até data que começou o processo da transição terrestre. Ele diz 100 anos antes da codificação espírita. Então, 1757, começa a transição planetária da Terra, entre mundo de expiações e de provas para mundo regenerado. Chico Xavier, falando em nome de Emmanuel, respondendo uma entrevista que está no livro Plantão de Respostas, ele dá o término da transição planetária. Ele diz: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado no ano 2057. Então, aí, somando o que Allan Kardec fala no livro A Gênese, com o que o Chico fala no livro Plantão de Respostas, nós vamos ver que a transição dura 300 anos. 300 anos. E Kardec vai dizer o seguinte: neste período de transição, aqueles espíritos, é um período conturbado, de muita violência, de muito crime, de muita inconformação, de muita revolta. Por quê? Porque as velhas instituições, elas precisam ruir. E quem está apegado às velhas instituições não quer perder o poder, não quer perder a força. E naturalmente, estejam eles no mundo espiritual ou na Terra, eles vão querer a todo custo manter as rédeas do assunto, as rédeas do poder. E ao sentir que estão perdendo, começam a querer destruir os conflitos, a trazer conflitos, a instigar guerras, revoluções, uma série de coisas, né? O que acontece? Kardec vai dizer que esses espíritos comprometidos com o mal, com o crime, com a guerra, com a violência, eles vão sendo paulatinamente desviados do planeta. Ao mesmo passo que espíritos mais evoluídos, mais comprometidos com o bem, passam a encarnar, de certa forma substituindo
esses que estão sendo degradados para planetas. Uma troca. Então existe essa troca. Aí é que nós vamos entender os processos de migração. A migração se dá nos dois sentidos, né? No caso dos menos comprometidos com o bem saindo da Terra, ao mesmo passo que os mais comprometidos com o bem, vindo de planetas mais evoluídos, encarnar na Terra. Ok. Eu queria fazer só mais uma pergunta aqui para você, Geraldinho, que é uma pergunta que vem balançando o mundo espírita, né, o movimento espírita, por causa daquelas palavras do Chico sobre o planeta Chupão, certo? E a gente sabe que foi ele que mencionou esse planeta. Então, para que a gente possa entender exatamente o que seja, né, o que ele queria falar com esse planeta durante as migrações e até porque a tão anunciada regeneração do planeta Terra. Ele mencionou, eu não sei o nome do livro que ele mencionou isso. Você tem essa informação do livro onde ele mencionou que o planeta Chupão viria para acontecer tal migração? Ou eu não tenho ele não mencionou? Não, eu não tenho essa informação do livro, porque são várias entrevistas que o Chico respondeu, né? Agora, eu me lembro bem das conversas que eu tive pessoalmente com ele, e ele fazer menção ao planeta Chupão no seguinte sentido: ele deu até nome ao planeta. Esse planeta se chama Quiron, né? O planeta de Quiron. Eu ainda especulei com ele como que era a vida em Quiron, ou Quiron, eu não sei nem como se escreve, e o Chico me disse o seguinte, que a vida lá, hoje, primeiro ele me disse uma coisa muito curiosa, ele disse que a vida física desse planeta é muito semelhante à vida que nós conhecemos aqui na Terra, os animais, as aves, os peixes, né? A vegetação é muito semelhante à Terra. Só que, e é curioso que ele me diz isso na década de 80, ele me diz, é um planeta muito maior do que a Terra. Ele não tem o tamanho de uma Terra, é um planeta muito maior do que a Terra. Curiosamente, a astronomia moderna, a astrofísica moderna, depois de enviar no século XX, né, esses satélites pesquisando a vida, os planetas em outros sistemas solares, descobriram a existência das chamadas superterras, que são planetas semelhantes à Terra, mas cuja dimensão é bem maior. Olha só. Mas esse termo superterras quer dizer só o tamanho. É o tamanho. O tema eles não necessariamente sobre a evolução espiritual. Não. Isso aí é só de tamanho físico do planeta. E aí eu perguntei sobre a humanidade que lá existe. Qual que era a humanidade desse planeta? E ele falou assim, olha, é uma humanidade primitiva, que vive nas cavernas. Quer dizer, embora a vida fisicamente seja muito semelhante à nossa, em termos de temperatura, pressão, enfim, vegetação, animais, a humanidade de lá ainda é uma humanidade que vive nas cavernas. E é este planeta que está atraindo. Por isso o nome de Chupão. Exatamente. Porque as pessoas acham que o planeta vai passar perto da Terra. Não, é uma coisa absurda. Isso é absurdo. Exato. O próprio Emmanuel respondendo uma pergunta dessas a um grupo em 1957, um grupo de Curitiba, ele vai dizer isso. Nós temos que encarar que a astronomia tem suas leis, né? Então me parece absurdo que vai chegar um planeta perto da Terra para chupar os espíritos da Terra. Não é isso que acontece. Os espíritos é que são migrados para lá, é que são atraídos para lá. Tem uma conversa muito interessante, está num dos livros do César Carneiro de Uberaba, e que retrata fielmente o que nossa querida Igorina Cunha nos contava.
Ela, infelizmente, já retornou ao mundo espiritual, mas ela foi grande amiga nossa e nos contava uma conversa que ela teve com o Chico, né? E um dia o Chico visitando a Egorina Cunha de Sacramento é sobrinha de Eurípides Barçanufo, só para quem não sabe, né? Um grande apóstolo lá do Triângulo Mineiro. E o Chico visitando a Egorina em Sacramento, ele vira-se para ela e fala assim: Egorina, você à noite, você escuta os lamentos deles, o choro deles? Se eu não, Chico, eu não escuto nada não, o que é isso que você está falando? Aí o Chico: não, porque eu escuto durante a noite, durante a madrugada, eu escuto o lamento deles. Mas lamento de quem, Chico? Lamento dos degredados, Egorina. Existem naves que vêm buscar os espíritos das sombras e das trevas terrestres e estão retirando eles à força, colocando esses espíritos nessas naves, e essas naves elas se dirigem para a Lua, e lá na Lua eles são deixados provisoriamente até serem levados para o planeta primitivo. Respondendo à grande pergunta do livro Exilados de Capela, onde todo mundo lê o livro, comenta o livro, mas ninguém questiona como que 3/4 de um planeta 100 vezes maior que a Terra foram transportados aqui para o planeta Terra. De qual maneira, como chegaram aqui? Através da reencarnação. Sim, através da reencarnação. Mas como é que os espíritos foram trazidos aqui durante 40 anos-luz ou 50 anos-luz de distância? Pois é. O processo da transmigração planetária ou migração planetária deve ser um processo de uma engenharia absurda, que foge à nossa concepção, mas que é necessária. Veja bem, no livro Nosso Lar não se revela, por exemplo, a existência do aeróbus, um veículo de transporte no mundo espiritual. Por que entre os planetas não teriam também veículos extraordinários? Menciona também aqueles 200 voluntários que chegaram de não sei de onde e ficaram lá um ano em Nosso Lar, ajudando o Nosso Lar. Isso. E depois vão para outro lugar. Agora é interessante também, eu queria chamar a atenção de vocês, outra questão muito interessante. Porque isso até eu revelei pela primeira vez no podcast que nós fizemos do Portal Saber, que estudou o livro Renúncia. Porque eu até então não tinha, e como até hoje não vi ninguém falando sobre isso, mas o Chico uma vez nos revelou em Uberaba que Jesus Cristo não é o governador espiritual somente da Terra, e que ele governa espiritualmente 5 planetas distintos, né? Então ele governa o planeta de Sírius, um dos planetas da estrela Sírius, da constelação de Sírius. Ele governa um dos planetas da estrela de Capela, governa a Terra, governa Quiron e está presentemente na atualidade formando outro planeta, né, que ainda está sendo ainda nas forças telúricas. E se a gente observar, Sírius é um planeta feliz. Capela é um planeta hoje regenerado. A Terra é um planeta de expiações e de provas. Quiron é um planeta primitivo. E um ainda está em formação. Ou seja, olha a solidariedade. Então é muito natural você pensar então na solidariedade entre esses planetas e na natural migração dessas populações. Exato. Olha, no livro Renúncia, no início do livro Renúncia, nós vamos ver o espírito de Alcione, ou Alcione, como queiram, lá vivendo em Sírius. Ela que tinha sido nada menos do que Célia Lúcius dos 50 anos depois, que havia se tornado aquela grande cristã no primeiro século do cristianismo. Quer dizer, ela já estava suficientemente evoluída para habitar no século XVI o planeta Sírius. Ela desce para a Terra para ajudar quem? Ajudar os seus familiares, ajudar o seu grupo familiar.
O livro Exilado de Capela revela, e Emmanuel confirma no livro A Caminho da Luz, que houve essa migração de Capela para cá. E Chico vai nos dizer que essa migração ocorreu 7.000 anos atrás, a 5.000 a.C. Quando então, em Capela, infelizmente, houve uma guerra nuclear e os espíritos vinculados à guerra vieram para a Terra. Isso aí é uma informação que está no livro do Barcelos, né? Anjo Decaído. O Chico falava isso conosco, né? Tá. E o Chico falava isso lá conosco. Comprovando a pergunta do livro dos Espíritos 50 ou 51, que eu não me engano, quando Kardec pergunta, né, quando viveu Adão na Terra, né? Aí ele vai e fala, né? 6.000 anos, né? Viveu Adão, mas o que ele queria falar era da raça adâmica que tinha sido não foi transmigrada, exato, de Capela para cá, confirmando a informação, né? A gente está vendo a informação aí. Geraldinho, eu ia te fazer essas perguntas mais pra frente, só que como a gente está no assunto, eu vou fazer ela agora. Ela é um pouco longa, que são 2 perguntas em uma, na verdade. E tem algumas opiniões do meio espírita que falam do ano de 2036 como um ano crucial, um ano que vai haver um certo aceleramento ou auge de alguns eventos que vão acelerar essa transição planetária, né? A primeira pergunta, eu queria saber se nos seus estudos, na sua opinião, se esse ano de 2036 tem realmente algum significado, se há algum fundamento nesse número e qual é a expectativa do que vai ocorrer. Essa é a primeira parte. A segunda parte é, nós aqui concordamos que essa transição já se iniciou, né? E como eu já falei na outra pergunta, que ela vai se intensificar pelos anos 30 e tal. Eu queria saber se você tem uma opinião a respeito de como esse processo irá ocorrer. O Luiz aí já citou o planeta Chupão, mas eu estou falando em si mais do processo em si. Por exemplo, o Ramatiz fala sobre o tal do astro intruso, né? Pelo que parece aqui é esse Quiron, planeta Quiron, que você mencionou, né? E ele fala que a maneira que isso iria ocorrer é esse astro intruso iria injetar um cinturão de fótons ou uma certa aura energética no sistema solar que seria o responsável por atrair esses espíritos magneticamente, né? E que não se encaixam mais aqui na Terra. E que, por outro lado, também essa mesma faixa de fótons facilitaria a encarnação dos seres mais evoluídos, né? Então, na sua opinião, essa teoria de aceleração do processo através dessa introjeção magnética tem algum fundamento? E se esse processo de renovação vai se dar realmente dessa maneira ou vai ser simplesmente pela maneira da encarnação? Ou seja, os maus vão morrer, os bons vão chegando, ou seja, uma coisa bem mais paulatina e lenta. Olha, eu não posso dar opinião sobre o que eu não conheço, né? Então essa questão astronômica e técnica sobre fótons, sobre aproximação desse astro intruso, eu realmente desconheço. Eu não posso nem confirmar e nem deixar de... Mas você vê algum paralelo, né, disso que eu acabei de falar com esse planeta Quiron, ou alguma similitude, alguma coisa assim? Não? O que eu sei é o seguinte: o que eu ouvi de Chico Xavier, eu posso dar esse testemunho aqui. Em primeiro lugar, no mesmo livro Plantão de Respostas, quando Chico fala do ano 2057, ele também fala que a humanidade, para chegar até lá, né, como nós estamos há poucos anos do ano 2057, claro, tendo do ponto de referência de séculos, né, 50 anos não é nada, né? Então Chico vai dizer que Emmanuel estava orientando ele no seguinte sentido, de explicar que o processo de aceleração das transformações ocorreria naturalmente a partir de determinado momento, até que chegássemos no ano 2057 e chegássemos a definitivamente entrar no rol dos planetas em regeneração, no grupo dos planetas em regeneração. Agora, há cálculos bíblicos interessantes
que vão, por exemplo, você mencionou o ano 2036, ele tem sim a sua razão de ser, o seu sentido. Se você pegar determinados cálculos, determinados números citados na Bíblia sobre esse processo de transformação e aplicar a esses números, ao invés de semanas, anos e assim sucessivamente, você vai encontrar grandes períodos. E o último período da transformação seria a partir realmente do ano 2036. Agora, o que eu ouvi diretamente do Chico Xavier é a data de 2019, né, que o processo de aceleração do desenvolvimento terrestre, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento moral, desenvolvimento físico e da organização social terrestre se aceleraria de maneira que nós não temos nem como prever. O Chico me falou assim: nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. Mas tem a condicional. Se e somente se nós chegarmos nesta data de julho de 2019 sem a existência de uma deflagração nuclear, de uma guerra de extermínio nuclear. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período de exceção que começou em 1969, quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, no dia 20 de julho. E naquela ocasião, a terceira reunião dos espíritos angélicos, das potências angélicas que dirigem o sistema solar, ocorreu nas proximidades da Terra. O Chico me lembra que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala da primeira reunião, que foi quando eles formaram a Terra. Fala da segunda reunião, quando Jesus encarnou na Terra. E que estava previsto para o final do século XX uma terceira reunião. Que isso Emmanuel escreveu em 1938. Né? Então, naquele tempo, ele previa para o final do século XX uma terceira reunião das potências angélicas que dirigem o sistema solar. E o Chico vai me dizer, essa reunião, essa terceira reunião que Emmanuel previu no livro A Caminho da Luz, já ocorreu. Ocorreu no dia que o homem pisou na Lua. No dia 20 de julho de 1969. Nesta reunião se decidiu dar à Terra uma moratória de 50 anos. Daí é que vem o ano 2019. Julho de 2019 é exatamente o aniversário de 50 anos de julho de 1969. No programa Pinga Fogo, que foi gravado, vocês podem ouvir, Chico está falando lá em 1971 claramente sobre isso. Ele fala do período de 50 anos. Se a humanidade, ele diz, se a humanidade conseguir vencer o seu período bélico, né, o seu período de militarismo, de guerras, nos próximos 50 anos, né, que aí nenhum de nós realmente poderíamos prever os avanços que teríamos a partir daí. Ele vai inclusive falar sobre a presença de extraterrestres, de comunidades interplanetárias que viriam em nosso auxílio, não é? Que é a única maneira de parar um desenvolvimento de uma guerra, de um pensamento bélico e destruição do planeta, seria a prova e a existência o encontro, né, de dois seres de lugares diferentes, para que a gente pudesse aqui na Terra dirigir a nossa inteligência para um lugar melhor, né? Porque 2019, mas o que vai acontecer em 2019? Se chegar ali os 50 anos, o que vai ser de tão grande que vai tirar o foco da humanidade, das guerras,
né, da destruição, mas para somente uma intervenção muito, muito, muito grande. Talvez seja, né, os extraterrestres se apresentarem aí e a gente vê que o universo é muito maior do que a gente pensa. Agora, tem um detalhe, né, que dessa conversa que eu tive com o Chico, ela se deu em 1986. Eu confesso a vocês que naquela época o Chico era pessimista em relação à guerra. Ele falava conosco que realmente... Podia esperar, né? Podia esperar. Porque ele não conseguia enxergar as grandes nações do planeta Terra se armando até aos dentes com bombas nucleares cada vez mais sofisticadas e que elas não as utilizariam em algum momento, né? E nessa ocasião, eu fazendo o advogado do diabo, eu perguntei ao Chico, e se a gente não conseguir chegar em 2019 em paz? Pelo menos uma paz armada, né? Se a gente, infelizmente, resvalar pelo caminho da guerra nuclear, o que vai acontecer? Aí ele me responde, aí a regeneração tão esperada, que começaria a se acelerar a partir de 2019 e atingiria definitivamente a condição em 2057, aí ela somente virá no ano 3000. E nós teremos 9 séculos de reconstrução. Então, o que está diante de nós? 2 opções. Uma terrível e outra abençoada. A terrível se os países que têm os armamentos nucleares hoje, infelizmente, ingressarem num conflito nuclear. E o Chico vai dizer que, né, o homem vai começar a guerra e quem vai terminar a guerra vai ser a própria Terra, cansada dos abusos do homem, que rasgaria suas entranhas e nós teríamos grandes cataclismos, aí sim grandes mortes coletivas, né, em que 2/3 da humanidade pereceria, mesmo, tanto por efeito da guerra, quanto por efeito dos grandes cataclismos. E que esse pessoal todo seria já levado de roldão, né, para o planeta Quiron. Mas que nesse caso, quem ficasse, esse 1/3 que sobrevivesse a isso tudo, teriam 9 séculos de reconstrução. Nossa. Olha só, nós praticamente começaríamos do zero, né? Tanto é que ele fala comigo, Geraldinho, você tem que aprender a plantar para comer. Para os sobrinhos dele, de Pedro Leopoldo, ele falou o seguinte, olha, vocês estão acostumados com tanta tecnologia, mas se tiver a guerra nós não teremos mais nada. Vamos ter que voltar às origens da terra, cultivar a terra para sobreviver. Então, serão 9 séculos de muita luta, de muita reconstrução. Outra gênese. Pode-se dizer que é uma regressão para poder Não, evoluir de regressão novo. moral não. Não moral, mas... Não é? Mas física, sim. Né, geográfica. Física, sim. Tecnológica, sim. Para quê? Para a gente saber valorizar o que nós não estamos sabendo valorizar. Agora, a gente espera, embora fale isso, porque isso é uma realidade, a gente espera que não ocorra. Mas são só 4 aninhos. Acho que em 4 falta anos... 4. Hoje eu sou altamente otimista. Exato. Com 4 Às vezes anos... as pessoas falam assim comigo, Geraldinho, por que você não falou isso em 1986? Porque eu estava apavorado. 1986. O Chico pessimista. Eu tenho vídeo. Mandou virar agricultor. Né? Eu tenho vídeo no meu computador. Quem quiser ver, eu mostro. O Chico falando que a guerra vem. Nossa Senhora. Ô, Geraldinho, mas a gente escuta, né, que eles estão mandando muitos espíritos empedernidos no mal aqui como uma última chance. Não mandam mais. O Chico revelou que então, o último ano de encarnação de espíritos trevosos e das sombras terrestres foi o ano 2000. Então, mas mesmo sendo no ano 2000... Nós já estamos em 2015. Não vem mais.
Ou seja, você está dizendo que veio até o ano 2000. Eles reencarnaram até o ano 2000. Então, mas o fato... Significa que todos nós aqui nessa sala já podemos ser deles. Sim, mas o fato deles terem encarnado até o ano 2000 não se torna... vai se tornando mais e mais difícil para a gente ter uma certa paz até o ano 2019? Porque essa seria a geração vigente, ou no poder. Não, ao contrário, porque a partir do ano 2000... viriam somente espíritos comprometidos com o bem. Sim, mas essa geração do ano 2000 ainda não teria o poder nas mãos para evitar um cataclismo. Mas aí é que você vai entender o 2057 com mais clareza. Por quê? Quem encarnou no ano 2000, e quem encarnou no ano 2000, inclusive, Emmanuel, um deles, né? Hoje, 2015, tem 15 anos de idade. Então está começando a despontar nas escolas. 2019, eles terão 19, 18, 17 anos. Estão começando a entrar nas universidades. 2036, eles já terão se formado, já estarão assumindo postos de comando nas cidades, nas empresas, nos governos. Não, eu concordo, eu entendo. Em 2057 eles estarão onde? Concordo com você, eu vejo. Nos pontos de comando. Eu entendo o que você está falando. O meu ponto aqui é sobre o ano de 2019. A geração que está no poder, que vai estar no poder no ano de 2019, são muitos desses que encarnaram antes do ano 2000. Sim. Então isso Mas é por isso que chama transição. Mas se torna muito mais difícil, né? Se você até o ano 2000 vieram espíritos... Não, mas aí tem outra questão que nós já estamos vivendo isso, que Allan Kardec explica. Que é o quê? Os voltados ao mal, ao crime, à guerra, vão se tornando minoria e vão se envergonhando das suas posições. Por quê? Porque a maioria do bem vai tomando conta. A gente já vê isso pelo próprio... Por exemplo, hoje no Brasil, o que se vê? Um clamor nacional contra a corrupção. Isso aí já é o clamor da maioria do bem contra a corrupção. Mas eu acho que o Chico não falou em 2019 que iria ter encerrado a transição. Acho que ele falou na parte tecnológica, no avanço que nós vamos ter em outros aspectos, não necessariamente só no aspecto moral. Em 2019 irá acontecer um avanço tecnológico, intelectual. Mas tem uma coisa, se a gente merecer, se a gente chegar em 2000, porque nós estamos a verdade é o seguinte, 2015 ainda é um período de exceção. Nós estamos vivendo um período de exceção. Esse período de exceção se encerra em 2019. É isso que o Chico quis dizer. Quer dizer, nós estamos sob uma prova. Qual que é a prova? E para passar da prova, a gente tem que fazer uma coisa somente: não ter guerra nuclear. Então, chegou julho de 2019 e nós não tivemos guerra nuclear. A gente vai soltar foguete que fez do Brau. Isso. A gente passou na prova. Isso é uma prova coletiva do planeta inteiro. Passando essa prova, nós estaremos sujeitos a uma aceleração do bem, uma aceleração tecnológica. Ele fala, por exemplo, nos avanços científicos da medicina. Ele fala nos avanços científicos... começar a achar a cura das doenças. E mesmo no campo tecnológico, ele chega a dizer que nós nem imaginamos o que teremos depois de 2019. Mas isso, somente se a gente chegar lá sem guerra nuclear. Ainda bem que eu vou estar com 35 anos de idade lá. Então. É que as pessoas não podem ver seu rostinho no podcast, né? Só escutar a sua voz, né? Exato. Por isso que você fala isso, mas não acredita não, viu, gente? O Kardec deixa bem claro nos tempos chegados que a transformação é mais moral do que física, inclusive se referindo ao que a maioria das pessoas pensam que é terremotos e etc. Não, eu vou discordar de você. No item 20... É o que o Kardec coloca na Gênesis. No item 20 do capítulo 18, ele vai dizer o seguinte, que não podemos nos esquecer de que Jesus afirma, Kardec fala isso no item 20 do capítulo 18,
Jesus afirma que o final dos tempos será conhecido por tremores de terras. Olha lá. Por grandes calamidades. Sinais dos céus. Por favor, consultem lá o item 20 do capítulo 18 de A Gênesis. Mas isso se a gente não conseguir passar, né? Finais dos tempos que ele fala, se a gente não conseguir cumprir esse prazo de 50 anos em paz. E esse que será o final dos tempos. É claro que a revolução moral ela é a mais importante. Ela é o objetivo de tudo isso. Mas se nós ficarmos recalcitrantes, não é? Se nós ficarmos ligados vamos dizer assim, à revolta, ao crime, aos vícios, à guerra, e recusarmos esse passo além, não tenha dúvida que virão essas transformações à força. Transformação de dentro para fora, não de fora para dentro. Verdade. Quando a humanidade se melhorar é que o planeta vai passar para um planeta de regeneração. Então, Geraldinho, no caso da migração capelina para a Terra, nós sabemos que ela foi de caráter expiatória para esses espíritos, né? Sim. Eu queria saber se, no momento atual da Terra, a reencarnação desses seres mais evoluídos que estão vindo para cá, elas seriam de caráter expiatório ou a Terra já atingiu um certo estado que esses seres estariam vindo para cá por vontade própria ou como missão? Não, esses seres estão vindo para cá para nos auxiliar a crescer. Não é expiação deles, não. São missões de caridade, de amor, de fraternidade. Notem bem, os espíritos em regeneração não são espíritos perfeitos. São espíritos humanos que ainda têm suas imperfeições. E para se melhorar, para acelerar o próprio progresso, muitas vezes se impõem a si mesmos missões de socorro, de resgate, em humanidades menos evoluídas, como a nossa terrestre. Então são espíritos, por exemplo, que vêm nos auxiliar no campo da música, né, trazendo, por exemplo, as vibrações da música mais sublime. Então, compositores que reencarnam, por exemplo, Chico dizia que grande parte dos compositores do século XVIII e XIX que trouxeram maravilhas no campo da música, né, na Terra, reencarnariam no século XXI, capitaneados pelo espírito de Vitor Hugo. Então são literatos como Vitor Hugo, que vem escrever também maravilhas, né? São cientistas no campo da física, da química, da biologia, da astrofísica, que vão dar um impulso à ciência terrestre, da medicina. Sim, esses seriam os líderes, né? Eu estou me referindo mais especificamente à grande massa desses espíritos que vão estar substituindo os que vão sair. Mas os líderes não fazem nada sozinhos, né? Vêm grandes levas de espíritos que vão... Então toda essa grande leva, ela não é como caráter expiatório. Não. E, Geraldinho, eu tenho uma pergunta também a fazer, que no plano espiritual dizem que tem 26 bilhões de espíritos, 30, né? Não é? 30, né? Esses espíritos de 30, eu já ouvi dentro da doutrina espírita que já estão aqui há muito tempo. Você acredita nessa hipótese? Estão aqui há muitos anos? O processo de migração ou transmigração das almas nos mundos, ele é constante, né? Você pode dizer o seguinte: o número de 30 talvez seja constante, mas se são os mesmos, não. Porque muitos já voltaram para a capela, já voltaram para Sírios, outros estão chegando. Por exemplo, o Chico nos disse, numa ocasião, que todo esse grupo de espíritos humanos que formou a cultura oriental, japonesa, chinesa, coreana, que eles vêm de outro planeta que não são capela. Muito antes dos capelinos eles vieram, também degradados para a Terra, né? E você note bem que a escrita deles é diferente, totalmente diferente. A maneira, já se estudou, por exemplo,
a maneira do uso cerebral deles é completamente distinta da nossa maneira ocidental. Né? Eles usam muito mais um lado do cérebro que nós não usamos. Né? Então isso é um processo contínuo. Às vezes a gente tem que situar, como Emmanuel situou no A Caminho da Luz, o processo de capela mais por didática, porque está mais próximo da nossa evolução ocidental. E acaba sendo que é transitório, como você mesmo acabou de dizer. Tem espíritos que vieram de Capela e que agora já voltaram para lá. Já voltaram para lá, então, já voltaram para Sírios, né? Tem um livro do Hernani Guimarães Andrade, que agora me foge o nome, mas ele fala, inclusive, sobre Sírios. A transmigração que houve de Sírios para Capela, o degredo que houve de Sírios para Capela, depois de Capela para a Terra. É muito interessante. E Chico chegou a te falar como que é a vida em Sírios? Não chegou não. Nós temos informação só no início do livro Renúncia, aquele episódio lá de Alcione com o mentor dela em Sírios. Nossa, realmente conversar com o Geraldinho é sempre gratificante, e se a gente não para aqui o assunto, vamos por horas. Então, nós vamos encerrar por aqui, e esse foi o nosso programa de hoje. Eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, agradecer a participação do Luigi, Ionara, Renato, muito obrigado por ter vocês aqui com a gente de novo. Não, o prazer é todo nosso, muito obrigado. Muito obrigada, Natália. Nós é que agradecemos a todos vocês. E claro, mais uma vez, agradecer ao nosso convidado super especial, o Geraldinho. Sem palavras, na verdade, Geraldinho, para te agradecer mais uma vez aí por toda essa participação que você teve conosco, por ter aceitado o convite, e também aproveitar, se você quiser aí deixar para quem estiver nos ouvindo as informações de contato seu, do Pode Saber, do Portal Saber, deixa aí para os nossos ouvintes como que eles conseguem mais informações sobre esse seu trabalho tão bonito dentro da doutrina. É um trabalho coletivo, né? Exato. É um trabalho, nós somos umas 15 pessoas em Belo Horizonte e outras inclusive fora que colaboram com o Portal Saber. O endereço é www.portalsaber.org. Quem quiser conhecer, tem várias séries de estudos. Tem uma série que é o Recordando Chico Xavier, que é uma série biográfica do Chico, que nós gravamos com pessoas que conviveram com ele, relatos. Tem uma série que estuda os romances de Emmanuel, né, os pontos históricos comprovados pela ciência, pela historiografia mais recente. Então, sobre há 2000 anos, sobre Renúncia, sobre 50 anos depois. Tem a série também Espiritismo e Ciência. E outras que estão surgindo também. Teve a série Transição Planetária, que a gente abordou exatamente esses temas que nós estamos conversando aqui, e quero dizer, inclusive, que este podcast que nós estamos gravando fará parte também do Pode Saber. Nossa, muito obrigada. Será uma alegria a gente fazer esse intercâmbio aí. Claro, com certeza, para todos nós quem agradecemos a essa oportunidade de estarmos aí presente no Pode Saber com vocês. E, gente, lembre-se, quem gostou do programa de hoje, compartilha com os amigos, compartilha nas redes sociais, ajudem a gente a divulgar o trabalho, que divulgando o nosso trabalho também estamos divulgando aí a doutrina espírita. E para quem quiser falar conosco aqui do podcast BSS, enviar perguntas, tirar dúvida, até mesmo dar sugestões de assuntos que interessem a vocês, quiser falar com a gente, o nosso e-mail é o podcastbss@gmail.com, e é só vocês mandarem as perguntas para a gente. Mais uma vez, muito obrigada. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Ertson. Sou o Daniel. E até a próxima.